Isso pode salvar o seu relacionamento. Hoje eu vou te dar 7 dicas para você melhorar a comunicação na sua relação amorosa. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos seus sonhos, ou seja, uma relação que, apesar de não ser perfeita, ela é baseada no respeito, no amor, na valorização, na reciprocidade, no cuidado, na parceria, porque melhorar a comunicação no relacionamento é tão importante quanto manter os laços afetivos. Saber se comunicar de uma forma clara e transparente com seu parceiro é indispensável para a duração e para o fortalecimento do relacionamento. Isso cria confiança e, consequentemente, aumenta também o vínculo e a intimidade entre vocês. Com a confiança, você vai ter uma base muito mais segura para falar abertamente sobre o seu relacionamento com ele, sobre tudo que te incomoda, sobre tudo que você deseja, sobre todas as suas vontades, necessidades, sem medo de ser julgada. Se você e o seu parceiro tiverem pouca comunicação, a relação pode acabar se tornando aí um fardo. Se os dois não estiverem dispostos a se ouvirem, se vocês dois não estiverem dispostos a dizer o que vocês sentem, então o relacionamento tem grandes chances de não se sustentar. Você precisa de espaço para você poder se expressar, assim como o homem também precisa desse espaço, para que vocês possam entender o que precisa ser melhorado e juntos desenvolverem maneiras de resolver a situação. E é por isso que eu aqui hoje separei nesse vídeo para você 7 dicas fundamentais para te ajudar a se comunicar melhor na sua relação. A primeira dica dessa nossa lista é nunca conversar quando as emoções estiverem à flor da pele. Quando as emoções tomam conta, quando a gente está com muita raiva, irritada, a gente fica muito alterada. E o que a gente pode acabar fazendo? A gente fala coisas que a gente não deveria para o nosso parceiro. Então, quando você se sentir que as suas emoções estão mais afloradas, você vai usar essa frasezinha muito simples. É melhor a gente conversar sobre isso depois. Eu não quero conversar com você de cabeça quente. A gente pode conversar depois? E aí você espera até você se acalmar, até você sentir que você está mais equilibrada. E aí depois você procura ele e vocês conversam com calma. Não use essa frase como desculpa para deixar a situação para lá e não resolver o que precisa ser resolvido com o seu parceiro, tá bom? Essa frase tem a finalidade de evitar uma grande discussão, de evitar algo maior para isso não acabar piorando. Tem mulheres que, por exemplo, deixam as emoções tomarem conta, né? E começam a gritar, são agressivas, e isso só piora ainda mais as coisas. Nada de bom pode ser transmitido em momentos de raiva. Os gritos apenas resultam aí na destruição da comunicação no relacionamento. Então, cuidado. Caso você esteja aí muito irritada, deixa a conversa para outro momento. A segunda dica, não traga à tona questões do passado. O passado não pode ser uma arma. Usar determinadas situações do passado como argumentos contra o nosso parceiro é, de vez em quando, meio tentador. E muitas mulheres fazem isso, só que isso é péssimo. É um grande tiro no pé. E é por isso que a gente precisa sempre resolver os conflitos, porque se eles forem resolvidos, não tem mais motivo para voltar a falar sobre isso de novo mais à frente. Vocês já viraram aí essa página. Mas se os conflitos não tiverem sido resolvidos, muitas vezes eles vão se acumulando e a gente acaba querendo usar isso em algum momento contra o nosso parceiro. Deixa o que ficou para trás lá atrás e foque no presente. Terceira dica, seja objetiva. Eu acredito que esse seja um erro muito comum entre as mulheres. A maioria faz isso. As mulheres acham que o homem tem que adivinhar as coisas, adivinhar como elas se sentem, adivinhar que elas estão chateadas, adivinhar que algo não agradou, mas o cara não tem bola de cristal, gente. O homem muitas vezes não capta o que está acontecendo, porque nós, mulheres, não falamos claramente. Às vezes a gente fala através de ironia, de sarcasmo, ou soltando essas frasezinhas como, você já devia saber o que eu sinto. E isso não é verdade. Então você precisa ser objetiva e clara com seu parceiro para evitar e resolver determinados conflitos. Então vamos para a quarta dica, que também é importantíssima. Mas antes, vou te perguntar uma coisa. Você já deixou aqui o seu like nesse vídeo? Por acaso você já curtiu aqui esse vídeo? Já deixou o seu like? Se você está gostando desse vídeo e você ainda não deixou o seu like, eu te convido a fazer isso agora. Isso é muito importante, gente, porque quando você faz isso, esse vídeo é distribuído para mais mulheres. E você, que também é mulher, sabe como isso é importante. Então, dá aquele like, tá bom? A quarta dica é, saiba escutar. Saiba ouvir sem interromper. Se a gente não escuta o nosso parceiro, a gente não vai conseguir entender o ponto de vista dele.
dele. Saber escutar o nosso parceiro não quer dizer que a gente vai concordar com ele, mas a gente precisa deixar ele falar. E aí, para depois a gente poder ver se a gente chega a um acordo. Caso contrário, o problema vai permanecer sem nenhuma solução. Tem mulheres que durante uma conversa ou uma discussão não deixam os parceiros falarem. Então, por exemplo, o homem tá lá tentando falar, argumentar, explicar o que aconteceu, como é que ele se sentiu, por que ele se chateou, e a mulher começa às vezes a cair de pau, começa a falar e não deixa o cara nem terminar uma frase muitas vezes. Então, quando ele estiver falando, escute, deixa ele falar sem interromper. Pode ser difícil isso no início, mas se controle, é um treino mesmo. E aí, quando você for falar, caso ele queira interromper, você também fala, ó, já deixei você falar, agora é a minha vez. Então, por favor, me escute. Quinta dica, vá com a intenção de resolver o problema. Se você deixar muito tempo passar sem resolver um problema, você vai acabar guardando raiva dentro de você, mágoa, e quando você tiver a chance, você vai acabar trazendo o passado de volta em discussões atuais. E como a gente já conversou, isso é péssimo. Além disso, no dia a dia, também, sempre preste atenção quando ele falar sobre como é que foi o dia de trabalho dele, quando ele quiser desabafar com você, saiba prestar atenção e acolher da melhor forma possível, mostrando que você está ali com ele. Isso vai criar muito mais intimidade e muito mais confiança entre vocês, além de melhorar a comunicação no relacionamento. A sexta dica, seja empática. O que é ser empática? É saber se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, se fosse eu no lugar dele, como é que eu me sentiria? O fato da gente ver pelos olhos dele vai fazer com que você compreenda melhor o contexto e melhore também a comunicação no relacionamento. Mesmo que você não concorde com a postura dele, com o que ele pensa, é interessante ter empatia, respeitar também o lado dele. E a sétima e última dica é entender que vocês são uma equipe, vocês não são rivais, então evite ficar culpando o seu parceiro, vocês estão no mesmo barco. A gente sempre tem que ter isso em mente, porque isso ajuda a gente a enfrentar alguns problemas de uma forma muito mais saudável. Ah, Fernanda, mas eu tento me comunicar com ele, só que ele não está aberto a isso, ele se fecha para conversar, ele não quer conversar comigo. Então isso mostra que existe um problema grande aí na relação, porque uma relação só consegue ser feliz, saudável, se os dois se esforçarem, se os dois se dedicarem, se os dois estiverem dispostos a fazer dar certo. Se só você está disposta a isso, se só você quer ouvir o que ele tem a dizer, se só você procura por ele para tentar resolver determinados problemas, conversar, isso significa que você está remando sozinha. E um relacionamento só pode dar certo quando os dois remam juntos. Pensa nisso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que isso tenha agregado coisas positivas para a sua vida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!